Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero trazer reflexões sobre a história de Daniel na Cova dos Leões. Eu vou trazer 5 reflexões aqui pra gente. Só que antes eu vou resumir um pouquinho a história do Daniel, para quem não conhece. E eu também queria dizer que eu estou fazendo esse vídeo aqui porque uma amiga que eu amo muito, chamada Jussara, me pediu. Ela tem 2 filhos que possuem nomes bíblicos. A filha se chama Sara e o filho se chama Daniel. Eu estava até conversando com ela. Não foi esse o motivo pelo qual ela escolheu o nome dos filhos, mas foi uma coincidência abençoada. E eu estou fazendo esse vídeo em homenagem a ela. Beijão, Jussara. Obrigada aí por tudo. Então vamos lá, pessoal. Vamos à história, né? Quem foi Daniel? Daniel era um profeta de Deus. E o que acontece? Ele foi escolhido pelo rei Dário para ser um dos 3 príncipes que ajudaria a cuidar do reino dele. Então, esse rei Dário, ele constituiu 120 presidentes e 3 príncipes para comandar esses 120 presidentes. O objetivo era o quê? Proteger o rei, evitar que o rei tivesse algum dano. Então, o que aconteceu? Daniel, que era um dos príncipes, se sobressaiu tanto porque ele era um homem excelente, que os príncipes e os presidentes ficaram com ciúmes. Então eles tentaram armar alguma coisa contra Daniel, mas eles não encontravam nada, porque Daniel era um homem puro, um homem bom, um homem fiel a Deus. Então eles não encontravam ocasião. Até que eles pensaram: vamos fazer o rei Dario assinar um decreto que durante 30 dias nenhum homem aqui no reino pode solicitar ajuda de homem ou Deus. Por que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que Daniel orava a Deus pelo menos 3 vezes por dia. Então eles fizeram o rei Dario assinar esse decreto, que era irrevogável. O rei Dario assinou na inocência, né, sem imaginar que eles estavam tramando para Daniel. Aí o que eles fizeram? Depois que o rei Dario assinou esse decreto, encontraram Daniel orando. E o que eles fizeram? Levaram Daniel até o rei Dario e o acusou. Olha, rei Dario, nós encontramos o Daniel orando. Olha, estava bem falando com Deus. Prende ele, joga ele na cova dos leões. E infelizmente foi isso que aconteceu. O rei Dario não podia voltar atrás da palavra, né? Não podia mudar aquele decreto ali, que era irrevogável. Então, o rei Dario, mesmo com o coração apertado, porque ele gostava muito do Daniel, ele acabou tendo que realmente cumprir a sentença de jogar Daniel na cova dos leões. Mas rei Dario, a Bíblia vai contar que ele ficou tão triste que naquele dia ele não se alimentou, naquele dia ele também não quis ouvir músicas, ele ficou isolado no quarto dele, esperando, né, o dia amanhecer para ver se Daniel estava vivo. Então, realmente, Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu acredito que Daniel ali orou, com certeza orou, porque o que aconteceu? Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões e não permitiu que Daniel fosse devorado. Então, como é que termina essa história? O rei Dario foi até a cova, abriu, viu que Daniel estava vivo, ficou muito feliz, percebeu que foi maldade, né, daqueles príncipes e presidentes, foi armação. Então, o rei Dario ordenou que jogassem aqueles presidentes e aqueles príncipes que armaram para Daniel na cova dos leões. O mais triste é que não foram só os príncipes e presidentes. O rei Dario também mandou jogar a família deles junto. Então, termina que o rei Dario fez um decreto para todo o reino, dizendo: todos devem tremer e temer a esse Deus de Daniel que o livrou da cova dos leões. E dizendo que para respeitar esse Deus, né? Que esse Deus é vivo, é eterno e ninguém pode destruir o reino desse Deus. Gente, que história incrível, né? Agora vamos para as lições. Colocar Deus em primeiro lugar. Aí tô colocando até um versículo aí para vocês, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa interessante. Eu não falei para vocês que o Daniel, ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Então Daniel tinha o quê? Ele tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. E se você colocar Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que Deus virá suprindo todas as suas necessidades. Então essa aí é a primeira lição. Vamos à segunda? A segunda lição, o poder da oração. Eu tô até colocando aí, gente. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus viu que Daniel era inocente,
né, que armaram para Daniel. E Daniel era um homem que orava. Então a oração, ela move montanhas, a oração faz milagres. O que é oração? É você conversar com Deus. Imagina conversar com Deus 3 vezes por dia. E a Bíblia ainda tem uma passagem que diz assim: se você está com Deus, Deus está com você. Então busquem sempre a face do Senhor e lembre-se que orações faz milagres. Eu creio que Daniel foi salvo lá na cova dos leões porque ele orou. Ele era um homem temente a Deus, que orava, que buscava a face de Deus. E Deus protege, né, aqueles que o amam, aqueles que o temem. Vamos lá, gente, para a terceira lição. O mal que nos desejam volta sempre para o remetente. Eu estou colocando até um versículo aí, ó. O ímpio que abre uma cova para o justo acaba caindo na própria cova. Ou seja, as pessoas que ficam armando, né, criando situações e armadilhas para prejudicar um justo, um escolhido de Deus, no fundo, eles mesmos acabam caindo nas ciladas que eles criam, nas armadilhas que eles criam, eles mesmos caem. Isso que aconteceu na vida de Daniel acontece hoje em dia, né? Muitos estão armando aí para pessoas inocentes, mas no final eles acabam pagando pelo mal que eles mesmos cometem. Nenhuma arma forjada prospera. Estou até colocando um versículo aí. Nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque Deus é comigo. Então não tenham medo de nada, porque Deus está vendo tudo, Deus é com você, Deus te ama, Deus quer te ver feliz. E não adianta pessoas armarem ciladas, forjarem alguma arma aí contra vocês, porque nada vai acontecer. Porque Deus é contigo. Assim como Deus foi com Daniel, Deus também é contigo. E a quinta lição, gente, ninguém livra como o nosso Deus. Então, existem situações que só Deus pode te livrar. Eu falei isso lá na história de Jonas. Dá um pulinho lá no outro vídeo. Mas é justamente isso que acontece em muitos momentos de nossas vidas. Acontecem tantas situações que estão fora da nossa resolução, não tem como a gente resolver, mas Deus resolve. Foi a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Tinha como Daniel se livrar de leões famintos? Não. Quem foi lá e fechou a boca dos leões? Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E assim é hoje em nossas vidas. Então, gente, ninguém livra como nosso Deus. Essa aí é a última lição, é a última reflexão que eu trago para vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de todos aí.